Fala galera, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão, eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é a prova do Barro Branco de 2021. Esse vídeo eu vou estar contextualizando o que é a prova do Barro Branco, como foi a prova do Barro Branco e eu vou dar algumas dicas de estudos para vocês também, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Então vamos lá galera, o que é a prova do Barro Branco? A prova do Barro Branco nada mais é do que a prova para a Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que permite ingresso no Barro Branco, ou seja, é uma academia onde formam os futuros oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O curso vai durar 4 anos e você fica na situação de cadete durante esses 4 anos. Após a conclusão do curso, você é promovido a aspirante oficial. Aí depois você vai ser promovido a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e assim sucessivamente. Beleza, galera? Bom, a prova do Barro Branco, ela teve uma mudança na banca. Antigamente era a banca da VUNESP e mudou para a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o que acabou deixando muita gente criando uma atmosfera de expectativa, de medo, porque não sabia como seria a prova. A prova da VUNESP basicamente era o quê? 80 questões e dividiam 80 questões durante o período da manhã e depois no período da tarde você faria a redação. Dessa vez, em virtude da pandemia, a prova foi uma só, ou seja, as 80 questões continuaram e mais a prova de redação, beleza? Bom, vamos falar um pouco do edital do Barro Branco. Ele vai pegar todas as áreas do conhecimento que a gente vê no ensino médio. É o quê? Toda a parte ali de ciências da natureza, ciências humanas, tecnologias e também a parte de matemática. Ou seja, quem já estava estudando para o Enem já está ali, querendo ou não, uma vantagem, porque a pessoa já está estudando numa batida do que pode ser cobrado no Barro Branco, beleza? Bom, as 80 questões, elas vão se subdividir em 2 questões, vou falar em ordem crescente, beleza? 2 questões de administração pública, 4 questões de noções de informática, 4 questões de sociologia, 4 questões de filosofia, 6 questões de história, 6 questões de geografia, 6 questões de biologia, 6 questões de química, 6 questões de física. Depois tem mais 12 questões de matemática e, por fim, 18 questões de português. Dentro do português vai ter literatura, totalizando as 80 questões, beleza? E tem mais a redação também, que é uma redação dissertativa, ou seja, concluindo ali a prova do Barro Branco. É uma prova complexa. Os assuntos cobrados também são assuntos que estão dentro do conteúdo programado do ensino médio, ou seja, é bastante coisa. Mas com um cronograma de estudos e você já ter um plano ali, vai te ajudar também a conquistar esse objetivo aí que é passar na prova do Barro Branco. Então vamos lá, galera. Como é que foi essa prova no domingo, que ocorreu agora, no último domingo, dia 18 de abril de 2020? Vou falar um pouco da prova, depois vou falar como é que foi minha experiência com a prova, minha nota, enfim, e eu vou dar umas dicas de estudo para vocês depois, beleza? Bom, a prova ela foi um pouco diferente do que costumava ser em relação à VUNESP. No último concurso da VUNESP, teve a introdução de Biologia, Química e Física, o que não ocorria nos concursos anteriores. Então isso já foi, querendo ou não, um a mais para os estudantes que estavam prestando a prova se prepararem. Nessa prova, teve algumas mudanças na quantidade de questões. Por exemplo, na prova anterior eram 8 questões de história, dessa vez foi 6, beleza? Então, teve essas pequenas mudanças. Ela foi uma prova um pouco mais conteudista, ela foi uma prova que ela cobrou algumas coisas que a VUNESP não cobrava tanto, principalmente na parte de história ali. Eu acredito que a VUNESP, baseado na última prova, era mais um sentido geral. E já a banca da FGV, ela já cobrou alguma coisa mais objetiva, ela já cobrou alguma coisa assim mais técnica, mais criteriosa. Por exemplo, quando a gente fala ali de história do Brasil, normalmente cobrava geral, a questão da independência, os movimentos nativistas, emancipacionistas. E dessa vez, a banca da FGV, e uma das questões do Barro Branco, ela colocou já uma coisa que era um pouco mais fechada, né, mais hermética, que foi a questão lá do José Bonifácio, a questão da relação do Brasil em ser reconhecido. Então, assim, foi uma questão bem específica, aquela questão de rodapé. Português também veio bastante questões que cobravam gramática, por exemplo, regência, concordância nominal e verbal, crase,
a questão de sentido figurado, sentido denotativo, figuras de linguagem sempre cai. Dessa vez a resposta correta para quem já fez foi ali a questão de prosopopeia e onomatopeia, né? Prosopopeia ou personificação é quando você dá característica a um ser inanimado. E a onomatopeia é quando você repete um som de algum bicho, algum animal, enfim. E uma coisa que marcou muito essa prova na parte de português foi o que, galera? Foi a questão da exceção, o exceto. Basicamente a prova, majoritariamente a prova da FGV, dessa do Barro Branco, cobrou isso, né? Assinale a alternativa que fala sobre o período do absolutismo, exceção. Então cobrou muito isso, tá? A parte de português também caiu duas questões que vão ver a parte de literatura. E para quem já estava estudando para a USP, né, acabou caindo o livro do Cortiço, né, que é o livro do Aloysio de Azevedo, né, tem um caráter naturalista, né, um dos movimentos literários. Então, quem acabou lendo esse livro acabou ajudando na hora que a pessoa acabou fazendo a prova aí no domingo, beleza? As outras questões de português envolviam mais as questões de gramática, né? Biologia caiu questões sobre genética, caiu também sobre parte de botânica ali, a questão de você diferenciar a evolução das plantas, né? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Química caiu questões sobre tipos de ligação química, né? Covalente, iônica, metálica. Caiu também sobre a distribuição eletrônica lá de Lewis Pauling. Ele dava um elemento químico e pedia para você identificar aonde ele estava na tabela periódica. Lembrando que a prova também já tinha dado uma tabela periódica no final para você consultar. Matemática, caiu algumas questões que eu achei que foram as mais difíceis. Uma que ele falava dos soldados, que era uma questão de PA. Teve uma questão que era de geometria plana, envolvia duas áreas, você tinha uma área do triângulo, uma área do trapézio, e ele queria o segmento que era DE. Então ali era uma questão que eu acredito foi difícil. A outra de logaritmo, por não ser um assunto complexo. A parte de sociologia acabou cobrando um pouco da questão da violência, da igualdade ali do Rousseau. A parte de filosofia também acabou falando um pouco de democracia ali também, assim como foi abordado também em história. A parte de geografia, sempre eles acabam contextualizando a questão mais regionalista de São Paulo, enfim, a questão também da geografia física, alguma coisa ali que envolve também a parte de problemas ambientais, né? Então, esses pontos sempre são cobrados ali na prova. Na parte também de inglês, né, a minha área, eu dou aula de inglês, então assim, para mim foi tranquilo. Eu achei essa prova de inglês bem mais de boa, até porque ele dava um texto sobre um mecanismo que ajuda os policiais a identificarem, né, por reconhecimento facial. As questões mais difíceis que tinha na parte de inglês era uma que tinha de conjunção que você teria que colocar, né? E aí ele pedia ali se era a ideia de contraste, de ênfase, e uma outra que ele dava uma palavra que era while, né? Que é enquanto, ele pedia para você substituir, né? Muita gente pode ter ido no whenever, mas o whenever é a ideia de sempre que, e era whereas, né? E também dá essa ideia de enquanto, de tempo. De administração pública, eu dei uma olhada em alguns vídeos que eu vou até dar uma dica aqui para vocês deixar na descrição, que é do curso CPP. O professor lá que também é ex-policial militar, ele deu algumas dicas lá, ajudou. Noções de informática eu vou deixar também com uma indicação o curso dele, pois eu também não estudei informática, né? Então assim, eu sugiro que quem quer fazer a prova do Barro Branco, quer entrar para oficial, estude informática. Pô, são 4 questões são importantes. Eu não estudei, então minha nota não foi tão boa. Parte de física, caiu duas questões de elétrica envolvendo associação de resistores, a questão do amperímetro, do voltímetro, uma que ele falava sobre as forças dentro do elevador. Então assim, galera, basicamente a prova ela cobrou os pontos principais dentro de cada área do conhecimento: filosofia, sociologia, português, inglês, literatura, matemática, física, química, biologia. Beleza? Administração pública foi bem tranquilo, eu acho que até quem não estudou conseguiu ir por interpretação. Informática é uma coisa mais específica, então acredito que quem não estudou, só se fazer aquela teoria do chute para poder acertar. O tema da redação achei um tema interessante, que ele falava sobre o comportamento imprudente dos brasileiros no trânsito e as formas de resolver este problema, tá? Então, achei um tema interessante, a gente tinha bastante nortes, né? Para poder se basear, poderia utilizar questões dos acidentes, o estresse, do atraso, beleza? E basicamente é isso, galera, de geralzão aí, de como é que foi a prova. Alguns professores e alunos consideraram essa prova um pouco difícil,
A FGV também deixou claro no edital que teria que acertar 48 questões de 80 para que sua redação fosse corrigida. Mas também lá no edital, para quem não chegou a acertar essa média, lá está falando no item 2.2 que se o número de candidatos não for o dobro do número de vagas, no caso que acertaram 48, vai diminuir essa pontuação e eles vão corrigir as redações. Então, calma, que ainda há uma esperança para quem não conseguiu fazer a média, beleza? Uma prova que estava realmente difícil até para quem estudou, então para quem não estudou, estaria super difícil, beleza? Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Como é que foi a minha prova, né? Eu acertei mais de 50% da prova. Foi uma prova que é considerada difícil por alunos e professores, como eu acabei de mencionar. Mas eu já vinha numa batida de Enem, de FUVEST, então assim, eu não senti tanta dificuldade em relação a isso. Mas tinha muita questão de pegadinha e o ponto principal dessa prova foi o controle do tempo, né? Então assim, foram 6 horas de prova, é uma prova que foi extremamente cansativa. Quem fez o Enem foi 5 horas e meia, né, no primeiro dia, mas nem se compara ali com 6 horas direto fazendo uma prova. Então, você tinha que gerenciar seu tempo, teria que gerenciar o seu emocional, colocar uma estratégia em prática por onde você ia começar para que você conseguisse obter êxito, acertar mais de 48 questões para que sua redação fosse corrigida. Beleza, galera? Bom, eu sempre calculo a minha estratégia, eu já vou mentalizando quanto tempo eu tenho, então eu já sabia que eu teria que gastar ali 1 hora para passar a minha redação, fazer o esqueleto dela, mais os 20 minutos para passar ela limpa, ou seja, ia 1 hora. Sobraria mais 5 horas. Eu tiraria ali pelo menos 20 minutos para passar para o gabarito, que é um tempo que eu vou e faço a passagem com calma, e também faço aquela teoria do chute, que é o quê? Basicamente, as provas são montadas por algoritmos, então tem uma certa porcentagem de letra A, de letra B, de letra C, de letra D, de letra E. Ou seja, aquela que tiver menos quantidades que você marcou, se você chutar nela, você tem grande chance de conseguir algumas questões, ou seja, capitanear mais algumas questões. Beleza, galera? E aí eu começo a minha prova, eu sempre vou na matéria que eu tenho mais facilidade, ou seja, eu começo por inglês, depois vou nas outras matérias que eu consigo dominar, como sociologia, tanto inglês e sociologia eu gabaritei nessa prova da FGV, do Barro Branco, de 2021. Outras matérias também que eu vou dominando, biologia, química, física, eu vou fazendo. E as que eu tenho dificuldade, eu vou deixando para fazer ali na metade do tempo. E sempre ali, galera, contando o tempo. Basicamente, cada questão a gente tem que fazer em 3 minutos e 20 segundos. Algumas questões que nós iremos fazer em menos tempo e outras em mais. Então é importante você gerenciar esse tempo. Bom, dando algumas dicas aqui para vocês em relação à redação. Série ajuda bastante a você melhorar seu repertório sociocultural. Então, a minha redação, eu comecei contextualizando com a série The Crown, que está na Netflix, que conta um pouco da história da família real inglesa. A princesa Diana, ela morreu num acidente, então contextualizei sobre isso, acidente de trânsito. Depois eu começo o meu primeiro parágrafo argumentando sobre a questão da lei seca, que ela ajudou a mitigar a quantidade de acidentes no Brasil, ou seja, logo menos pessoas morreram, vítimas fatais, né, nas rodovias e estradas. E o meu segundo argumento, eu falei sobre leis um pouco mais severas, por exemplo, a questão de você pegar e suspender o direito da pessoa dirigir, tendo em vista o comportamento imprudente dela e a questão da conscientização. Aí eu acabo citando também o sociólogo, o Emile Durkheim, ou Durkheim para alguns, que é o que? Ele fala sobre o fato social, que através da ciência, das experiências, do contexto histórico, a gente pode explicar determinados comportamentos na nossa sociedade. Então, acabei citando ele. Então, tudo isso vai colaborando, corroborando para que sua redação tire uma nota maior. Beleza, galera? Umas dicas aqui de estudo. Galera, vou deixar o link de alguns cursos aqui, alguns canais. Por exemplo, Biologia tem o Se Liga na Bio. Matemática tem um curso preparatório Borges do CPB, eu vou deixar. Parte de informática e também de administração pública, o curso CPP. E para quem em São Paulo está procurando algum curso físico para o Barro Branco, o pessoal fala bastante do GTP, o General Telespires. Alguns amigos meus fizeram lá, falaram que o curso é bom também. Não fiz, não estou fazendo, ganhando nada para fazer esse marketing pessoal, mas acho que assim, que é importante para quem está gravando um vídeo, postando alguma coisa no YouTube ou nas redes sociais, ter essa consciência de colocar coisas que realmente vão ser válidas para as pessoas que estão aí buscando algo aí, que seja no concurso, que seja na parte de investimento, etc. Beleza, galera? Bom, outra coisa, principalmente para você que é Mike que está assistindo esse vídeo,
planejamento. Você já deve trabalhar numa rotina de 12/36, ou você já está quartelado, é o quê? Monta seu cronograma de estudos, igual eu tenho ali atrás, tem meu cronograma, estabelece ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, divide manhã, tarde e de noite, o horário que você vai trabalhar, o horário que você chega para você começar a estudar as matérias. É bom fazer revisão pelo menos uma vez por mês do conteúdo que você está fechando. Simulados são muito importantes e também trabalhar as questões do concurso que você está prestando. Se você vai fazer barro branco, trabalhe as questões anteriores do barro branco. Porque se você pega uma prova que é diferente do barro branco, o mecanismo é diferente. Então, às vezes, o modo que a FGV perguntou é diferente de uma banca, por exemplo, se você está estudando para a Polícia Federal ou Rodoviária Federal. Beleza, galera? Então é isso aí, vou guardar os próximos episódios aí, ver o resultado, ver a minha redação e as próximas etapas que virão desse concurso aí. Exame de saúde, o teste físico, o teste psicológico e a entrega dos documentos aí e a posse, beleza? Bom, quem já me conhece aí sabe que eu sou militar, sou sargento da Força Aérea, também sou professor de inglês, então sempre aqui no canal vou estar dando algumas dicas para vocês em relação a estudo, beleza? Então, peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus colegas e nos sigam lá nas redes sociais, @bizucomvagnão no Instagram e também no Facebook, a página lá. Beleza, galera? Então é isso aí. Deixe nos comentários como é que foi a prova de vocês, o que vocês acharam de importante, algumas dicas para os próximos vídeos. E é isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu!